a gente corre o risco de ver, sim, um aumento de carga tributária, de ver, sim, medidas para taxação de mais ricos, e mesmo assim não ser capaz de gerar na população a sensação de que houve uma diminuição dessa desigualdade, justamente porque a gente pode estar talvez só financiando o próprio Estado sem conseguir oferecer investimento em serviços públicos. É um pouco por aí? Para ser muito objetiva, minha percepção é a seguinte: você só criar uma nova fonte de arrecadação ou uma antecipação de arrecadação que tenha como objetivo os super ricos, sem fazer com que esses recursos sejam aplicados em investimentos na melhora dos serviços públicos, que sejam compartilhados com a totalidade da população, na minha visão, não vai trazer o resultado que se pretende, não vai se trazer a justiça fiscal. Jefferson falou uma coisa importante: aonde que está a massa de arrecadação, se a gente for pensar no geral? Não é na tributação da renda do patrimônio, é na tributação que eu chamo de operacional, é na tributação do consumo. Se nós melhoramos isto, e não vai ser através desses projetos individuais, vai ser através da modificação da Constituição, da reforma tributária que está no Senado, aí sim eu acho que a gente pode ter um sistema mais eficiente, um sistema mais transparente, um sistema mais simples. E qual seria o subproduto disso? Seria você aumentar a massa de contribuintes, você incentivar a formalização das atividades produtivas. Se você incentiva a formalização das atividades produtivas, porque você simplifica o sistema tributário, você aumenta o número de contribuintes e você pode gerar um aumento de arrecadação, não pelo aumento de tributo, mas pelo aumento de pagantes, de contribuintes. Se com isso a gente consegue aplicar esses recursos naquilo que a população efetivamente espera, que são serviços públicos e investimentos, precisa sobrar dinheiro. O país precisa investir em infraestrutura, em saneamento, em educação. Esse é o ideal. Agora, olhar só um aspecto, que é a criação de novas fontes de arrecadação, ainda que justas, ainda que com o objetivo de colher os super ricos, que talvez estejam pagando menos do que deviam, isso não vai resolver. Resolve? As duas coisas. Acho que só um ponto importante que está aqui na nossa mesa, acho que, e pegando a primeira pergunta da Beatriz, né, a respeito do sistema tributário como redutor de desigualdades. Acho que tem são visões que são complementares, mas acho que elas tem uma visão que fala o seguinte: você pode ter desigualdade por meio da receita. Então, quando a gente está falando da reforma tributária, você vai tornar o sistema tributário mais justo, no sentido de tributar mais os mais ricos e menos os mais pobres. Isso é uma forma da receita do Estado, a forma que você arrecada, você reduz desigualdade. E tem uma outra vertente que fala, não, dá para reduzir desigualdade via gasto, que é via políticas públicas. As duas coisas não necessariamente caminham em conjunto, né? Você pode fazer um sistema que ele arrecada muito, mas arrecada mal, e você fala, não, mas tudo bem, porque a desigualdade não vai ser reduzida na arrecadação, ela vai ser reduzida nas políticas públicas que elas vão gerar. E o que a gente tem que falar é o seguinte: tem que fazer as duas coisas, porque não adianta só taxar mais os mais pobres. Mesmo que a reforma sobre o consumo seja que gera mais fontes de recursos, isso não pode ser feito às custas dos mais pobres. Então, tudo que a gente está falando, o nosso tema principal, que é um pouco como taxar os muito ricos, é uma forma também de falar, olha, essas pessoas elas também precisam fazer parte desse grande esforço. No final das contas, a taxação sobre o consumo ainda vai ser a maior. Com certeza. A fonte de arrecadação, ela não tem, nenhum país do mundo tem uma arrecadação de consumo que é inferior à taxação de renda, mas que ela seja feita de uma forma mais justa, sem deixar perder a taxação sobre os muito ricos.